Gente, eu vou apresentar para vocês o closet da Condessa Valéria Vaz. Nessa maravilhosa aqui, ó. Se vocês não sabem, eu tenho uma história, né? Essa história foram 3 anos, e isso saiu no Globo Repórter, no Fantástico, do meu primeiro trabalho voluntário, que eu sou funcionário da Secretaria da Saúde, e ali eu trabalhava com voluntários para atender o Hospital de Urgência de Goiânia. Nessa época eu estava lotado no Hospital de Urgência. Tudo bem? Eu me chamo Rômulo Vaz, sou ator. Sou um ator transformista. Desde 2010 eu trabalho como drag também, né, aqui em Goiânia. Eu sou ator pela Escola Gustavo Ritter. Sou produtor cênico pelo Basileu França. Sou filósofo pela PUC. E estou aí nessa luta, nesse trabalho artístico, na valorização do mundo drag, das drags de Goiânia, de Goiás. Tenho 55 anos. E estamos aí nessa linha. A Condessa Valéria Vaz, ela veio através de um medalhão que eu encontrei na feira da Praça 15, no Rio de Janeiro. E achando aquele medalhão, eu tive uma inspiração de que não era somente Valéria Vaz. Porque eu acho muito importante a personagem ter o nome do artista. Então, por isso que era Valéria Vaz, né? E aí, com esse medalhão, eu fui atrás da informação do que era o medalhão, né? E veio Condessa, não veio o nome de rainha, de princesa e nem de outros títulos, mas Condessa Valéria Vaz. E depois, estudando esse medalhão, né? Ele vem do grupo, né, de militares da Inglaterra. Em 2010, quando eu montei a primeira vez, foi numa parada em Anápolis, na cidade de Anápolis. Nós estávamos com um grupo de amigos, né, que nenhum montou, nunca na vida, não teve nada. Eram cabeleireiro, empresários, e aí nós resolvemos, falar, vamos montadas, todas montadas. Aí montamos aqui em Goiânia, pegamos o carro e fomos para lá. Participando dessa parada em Anápolis, quando terminou, que a gente estava voltando, eu percebi que eu nasci para isso. Para estar nessa luta de direitos, de reconhecimento, de respeito, né? Porque ser gay não é fácil, né? Ser uma drag queen não é fácil. Aqui tem vários figurinos que, né, aconteceu durante de 2010 até agora, até o que acontece. Esse figurino aqui, vou tentar lembrar de alguns. Esse figurino aqui foi o Digo, né? Que eu fui uma gata, uma onça, lembrando as cavalhadas, né, lá de Pirinópolis. Esse daqui eu criei para trabalhar com crianças, né? E é um vestido que foi da minha mãe, né? E aí ela não quis mais, eu peguei e falei, peraí, eu vou levar para mim. Aí eu criei, fui aqui ajudando algumas coisas. Meus sapatos, botas, estão tudo aqui presente. Rômulo Vaz é uma pessoa muito interessante. Complicada, difícil, mas é uma pessoa muito interessante, e para quem sabe conviver e sabe estudar isso daí, cresce muito, aprende muito, porque para mim o Rômulo, eu sou filho adotivo, né, da família que eu tenho aqui em Goiânia, né, não sei a minha história, de onde que eu vim, até hoje não descobri isso, já tentei de todas as formas, mas não descobri isso. Mas o Rômulo é uma pessoa que quer ajudar, que quer fazer, que quer ser também junto com essas pessoas, né? E acho que por isso que eu entrei no teatro, né? Porque o teatro é muito libertador, é muito ser, porque aí no teatro eu vivo aqueles personagens, não só como drag, mas todos os personagens que eu já vivi até hoje, desde 2010 até agora, né? Em outras peças de teatro, em outros eventos. Então, o Rômulo Vaz é uma pessoa muito feliz, muito aberta, mesmo que seja essa pessoa difícil, ela é muito aberta e ela tem um desejo muito grande de ensinar o pouco que eu sei.
de ensinar, de formar a pessoa humana, né? Essa forma de fazer com que o outro se descubra, se veja, né? Então, por isso que eu fiz filosofia, por isso que a minha pós-graduação é em filosofia clínica, né? Também. Então, acho que isso está dentro do meu estudo filosófico e é o que eu trabalho em todas as áreas, né? que eu vivo, que eu convivo. Eu trabalho usando essa psicologia, essa forma de ser, né? Porque não é só ter, a gente tem que mais ser do que ter. Como eu falei para vocês, eu sou filho adotivo, né? Eu fui posto na segunda casa que tem aqui do lado, né, do meu closet. 1h da madrugada, me puseram no alpendre, bateram na porta. Mamãe atendeu, abriu, não viu barulho nenhum, fechou e foi embora, né? Aí mamãe voltou a deitar de novo, bateram de novo na porta, mamãe veio, abriu. Quando ela abriu essa segunda vez, uma criança chorou. E assim, eu adoro falar isto porque é uma história muito importante, porque foi assim que eu comecei a existir, né? Minha mãe chegou pro meu pai, pegou a criança e eu chorei. Quando eu chorei, uma caminhonete vermelha saiu na frente. E aí, minha mãe chegou lá e falou: Zandira, acabamos de ganhar uma criança. Meu pai fala pra minha mãe assim: olha, se é homem ou mulher, porque se for mulher eu não quero, mas se for homem nós vamos adotar. E aí nasceu essa mulher aqui. Então assim, é uma história que ele sempre aceitou, ele sempre acolheu, claro que não é aceitar como, né, não. Mas ele sempre entendeu, respeitou, né, mamãe também. Sempre me respeitou, minha família me respeita muito em relação ao meu ser, né? Homossexual, a minha arte de ser drag, de vestir de mulher. E eu lembro muitas vezes, quando eu tinha 6, 7 anos, eu punha o sapato da mamãe e uma saia rodada que a mamãe tinha, e eu só ficava rodando para aquela saia levantar. Então assim, essa foi a minha experiência. E aí eu tive as experiências com os vizinhos, né? Com as coisas aqui na frente. Mas foi assim que eu vim ao mundo, e depois papai pagou língua, né? Porque o homem que ele queria, nasceu essa mulher, né? Onde essa mulher trabalha como artista e faz tudo o que faz hoje, que é a Condessa Valéria Vaz. Olha, eu sofri muito, porque até os 15 anos eu sabia que eu era gay, eu tinha uma consciência pequena, né, que eu era gay, mas não era aquela coisa, né? E eu sempre fui, desde criança, eu quero ser o que eu sou, eu quero mostrar o que eu sou. Eu sempre tive esse desejo profundo, né, de ser verdadeiro, e acho que é por isso que alguns me aceitam, me acolhem, outros não. Isso é a vida que faz isso com a gente. E desde que dessa idade de 15 anos, a sair com a roupinha mais feminina, na minha época as roupas eram largas embaixo e apertadas em cima, e vocês sabem que a barguia também era lá em cima, acima do umbigo, né? Então, quer dizer, eram roupas totalmente diferentes, mas aí no meio do caminho a gente amarrava essas blusas de xadrez, camisas, né, de botão, para ficar uma coisa mais feminina e tal. Mas não ser mulher, é ser mais feminino. Eu sempre tive esse desejo meu, né? E assim, com 18 anos nas escolas, entrando na faculdade mais ou menos com 19, 20 anos, né? Então, eu fui mostrando que eu sou isso e que a pessoa tinha que me aceitar dessa forma. Eu nunca fui rejeitada como drag, até hoje. Graças a Deus. Quer dizer, até hoje não, até quando houve essa eleição com essa presidência da República aí, que nunca foi o meu, eu acho que não é de muita gente. Eu parei no sinaleiro e estava, né, montada, e veio um outro carro, parou do meu lado. Essa foi a única experiência de rejeição mais forte que eu tive na minha vida. As outras foram muito relevantes, então não teve aquela coisa assim de eu ficar triste, mas essa eu fiquei. O cara olhou pra mim e falou: é por isso que o nosso presidente está como presidente, para não ter que aguentar essas baixarias, essas coisas feias desse povo. Tipo esse cara aí do lado, ó. Então, quando eu ouvi isso, que esse cara olhou pra mim, eu olhei pra ele, eu estava montada e ele me desrespeitou por causa de eu ser uma artista transformista, eu falei: gente, o que será
de nós a partir de agora, né? E todos vocês, né, vão estar vivendo aí nesse tempo de 2020, 2019, 2020, 2021, a pandemia também está aí para mostrar muita coisa e mostrou, né, muita coisa, e eu sofri essa humilhação. Foi a mais forte que eu tive na minha vida, porque eu nunca, agora claro, ó o gayzinho, e eu sou deficiente físico, né, ó o deficiente físico, né, e eu quero dizer uma história linda para vocês. Todos que vão ouvir isso, que eu acho que é muito importante, eu sou disléxico, então, às vezes até eu não dou conta de falar a minha doença. Eu sou disléxico e tenho déficit de atenção comprovado na medicina, né? Os meus médicos, neurologistas já me... E é por isso que eu sou desse jeito, é por isso que eu tenho alguns insights, ou alguns foras, né? E com tudo isso eu estudei filosofia, teatro, produção cênica, me formei em tudo isso, né? Fiz pós-graduação em filosofia clínica. Então, sim, e com tudo, estou onde eu estou, né? Prestei concurso público, né? Hoje eu sou funcionário público do Estado. Então, sim, e é isso que me dá a felicidade do trabalho, da dignidade, né? Porque o trabalho é a dignidade do homem, né? Além de eu ser drag retrô, eu também sou cosplay, né? Por isso que eu trabalho com os meninos geek, nerd, né? Em algumas feiras. E eu tenho cosplay da Rainha Elizabeth, né? Da qual eu tenho uma peruca para interpretar esse personagem, né? E vários figurinos da Rainha Elizabeth. O casaco combinando com a roupa de baixo e o sapatinho preto, né? Com a peruca da rainha, para parecer como ela. Talvez aqui não dá para você ver direito, mas você pode trabalhar a imaginação. E isso é uma satisfação muito grande, porque foi através dos cosplays e fazendo cosplay que eu tive mais apoio trabalhando como artista transformista. Foi muito bom mesmo. A aceitação, o convite, os convites, né? Porque foram várias feiras acontecendo aqui em Goiânia, nos interiores de Goiânia, indo representando o movimento geek, né? Como cosplay Rainha Elizabeth. E eu fui até a Brasília. Tive em Brasília, gente, desse dia eu nunca esqueci. Eu tive em Brasília no mesmo mês, no mesmo dia que Rainha Elizabeth esteve no Hotel Nacional em Brasília. Né? Eu vi lá escrito, lá com a foto dela, e quando eu vi, foi o mesmo dia e o mesmo mês, claro que não a mesma época, né? Mas ela esteve no Hotel Nacional e eu estava ali para fazer um evento que foi numa feira lá, geek, e aí eu estava montado de Rainha Elizabeth. Isso é um registro muito lindo, muito importante, a coincidência do dia e do mês, né? E de estar fazendo tudo isso. Eu tenho um companheiro maravilhoso, né? Ele está comigo desde 2014, eu acho, não sei, faz mais de 8 anos. Eu sou casado mesmo no civil, tudo direitinho, comando figurino. E é um grande parceiro que eu tenho, que me aceita, que me entende, que briga, que eu brigo muito, que eu cobro muito, que ele cobra muito, mas a gente sabe que nas horas mais difíceis a gente está junto e somos um companheiro um do outro. É muito importante isso. E ele é tão companheiro que no começo, quando eu comecei a ser drag com ele junto, né? Ele falou, não, eu também vou te ajudar. E tanto é que ele trabalhou em vários teatros comigo e tal, montada de drags, né? E antes da gente se fechar como companheiro, né? Casamento e tal, a gente se encontrava nas conferências nacionais. Eu trabalhava aqui, fazia as de Goiânia, dentro dos cais e tal. E aí eu era escolhido para ir representar Goiânia, Goiás, em Brasília, para fazer as leis nacionais, né, da saúde. E lá a gente se encontramos acho que umas 3 ou 4 vezes. E num dia determinado, o Diego pega e manda uma mensagem para mim, estou indo para Goiânia. E a gente se conheceu, conviveu de uma forma diferente. Foi até que ele veio para morar. Hoje ele mora comigo aqui em Goiânia, a gente está junto há mais de 8 anos, né? Muito felizes, né?
Mas não digo pra você, é um quilo de sal todos os dias, né? Uma forma de entender, de compreender, porque eu não tô assim, linda e maravilhosa todos os dias. Tem dia que eu, na minha bipolaridade, no meu não sei o que, nas minhas coisas, eu estou lá em cima e nem dou bom dia, nem boa tarde, já tomo banho, vou dormir, não tenho isso. Mas eu tive uma sorte plena, né? Tendo esse meu companheiro que está comigo até hoje. Como eu falei para vocês, eu estudei na escola Gustavo Ritter. Nessa época a escola trabalhava teatro ali no Martim Sererê, naqueles teatros todos ali do Martim Sererê. Lá era um teatro escola. E estando lá, né, eu com a Patrícia Alves, que é minha grande amiga, professora de educação física, de natação, da Secretaria de Esporte, né, daqui de Goiânia, eu e a Patrícia tivemos um pensamento do que nós íamos apresentar no nosso TCC. Então era uma briga de família primeiro, que a gente estava pensando e até fizemos o vídeo, fizemos o estudo sobre isso, e eu marido, depois o marido que vira gay, e ela mulher, e mostrando também aquela dependência feminina que hoje tem, né, demais. Sempre teve, né? E a gente queria relatar isso daí no nossa construção. Mas foi até que um ponto caiu num dia lá e ela falou: Rômulo, você é drag, você adora fazer drag. Por que nós não entraríamos como Irmã Vap? Irmã Vap foi Neila Torraca e Marcos Nanini, né, que fez, e foi uma peça de teatro que ficou muito tempo em cartaz, onde eles dois, uma hora um era o homem, outra hora o homem era a mulher. Então eles saíam do palco e voltavam e coisa, então foi muito lindo. E nós fizemos isso, né? Então o meu TCC foi Irmã Vap. Nós pegamos um trecho, porque como é muito longo, a peça não dava para o tempo que o TCC me cobrava. E aí nós fizemos essa convivência, né? Então uma hora eu era o capitão, outra hora eu era a princesa da casa, né? Que eu era a rainha da casa, aquela mocinha nova. E aí, sim, foi uma comédia e tanto, né? E também entrando naquilo que eu gosto de fazer. Mesmo que às vezes muitos acham que eu não faço bem, mas eu gosto de fazer e faço com a alma, né, a brincadeira. Porque essa brincadeira não está só quando eu estou montada, mas também, né, na minha vida real, que às vezes nem eu sou compreendido. Vou apresentar para vocês a minha história, né? Minha história de vida. Então, como eu sou uma drag eu não tenho muitas coisas assim pop, né? Não tenho uma coisa pop, mas sempre uma coisa que transfira cores, brilhos, né? Porque esta é a forma. E eu queria dizer para você, convidar você para conhecer minha primeira, meu TCC, Irmã Vap. Foi nessa roupa que eu fiz, né? Que está aqui. Essa roupa bem antiga, que foi a menininha, a mocinha, que uma hora era mocinha, outra hora era um cavalheiro, né? Então, esta é. Eu tenho muitos presentes aqui que a sobrinha da Margosa Simpson, né? Todos conhecem, que veio dela. Então, isso daqui é da Margosa e talvez deve ter usado no Ju 1124, né? Este daqui, gente, eu queria falar para vocês, é um presente que eu ganhei de um grande amigo meu, pastor Edson Santana, né? Ele como ele ligado à universidade e tal, ele ganhou várias roupas, vários figurinos, e aí ele falou: Rômulo, esse aqui é para você. Eu ainda não usei esse figurino ainda, mas foi ganhado do pastor Edson. Gente, isso aqui, R$5 foi isso aqui. Eu amei, adoro falar isso. R$5. Tem uma bolsa aqui que eu achei no lixo. E ela é caríssima, essa bolsa. Não sei se ela está aqui hoje. Os rolês eram mais em bares, né? Então nós tínhamos vários bares GLS aqui em Goiânia. Então eu tinha um aqui perto, depois da Praça do Racha, e eu ia a pé daqui pra lá, né? Porque eu não tinha carro, nessa época eu não dirigia, então era o frégio daqui até no bar. A minha época eu vivi em bares, né? Não era tanto em boate, acho que por isso que eu não sou muito de boate hoje. Porque eu vivia mais em bares, então eu ia
num bar LGBT ou num outro bar, e eu tô falando do LGBT porque nesta época que eu, né, era jovem e frequentava, então era isso que eu gostava de fazer, né? Depois foi surgindo umas boates mais famosas, como a Jump e outras mais, e aí a gente foi frequentando tudo isso, né? Lembrando que antes de 2010 era Rômulo Vaz e somente Rômulo Vaz. A única coisa que eu fazia, às vezes, era uma pintura no rosto, alguma coisa, ou na parada gay, que eu ia com umas fantasias diferentes, né? Porque eu quero dizer pra você que as nossas paradas gays eram ótimas. Muita gente, muita coisa sadia. Claro que tinha também muita coisa pesada na minha época, né? Mas eu consegui conviver e viver de uma forma legal nessas paradas gays aqui em Goiânia. E teve uma época, já depois de 2010, eu fui todos os anos para a Parada Gay de São Paulo. E era um show, do hotel até a parada, onde começava a Parada Gay em São Paulo, e depois descendo ali para a Praça da República, e aí depois indo para o hotel, porque meu hotel era sempre na Praça da República, por causa do Aroche, né? Ali é uma convivência mais LGBT. E aí eu comecei descobrindo, né? 2010, 2012, 2014, eu fui vendo que, gente, a gente pode ser feliz montada também, né? E como era, tinha gente que parava. Uma vez eu me vesti de uma forma igualzinha a Dilma Rousseff. E quando eu vi, eu estava mesmo, sem perceber que eu queria vestir assim, eu já estava como ela. E todo mundo, gente, é presidente, né? Eu estava bem caracterizado Dilma Rousseff. E aí foi um show, todo mundo tirando foto, né? Porque as paradas de São Paulo são históricas, né? Lá tem uma feira cultural durante a parada, né? Antes, na semana da parada, onde a gente aprende, tem palestras, cursos, né? Então é uma coisa muito importante que eu queria que aqui em Goiânia, em Goiás, acontecesse. Gente, o maior prazer, e é um prazer assim, como é que fala? Sexual, acho que eu posso falar isso, não sei. Quando eu estou dentro do meu carro, fiz o que eu tinha que fazer, estou voltando para minha casa. Tirar o brinco, tirar os cílios, até o demaquilante que eu passo no rosto é um prazer total pra mim. Então e aí eu tiro as pulseiras, tiro o anel, se eu tô de luva eu tiro a luva. Isso pra mim é mais gratificante quando eu estou montando. Porque quando eu estou montando, eu percebo, por favor, não me leve pro lado espírita, não. Não é que eu não sou, não é que eu não seja, não, mas não leve para o lado espírita. Eu sinto que quando eu estou montando não queria falar entidade, mas assim, tem uma energia tem uma energia muito grande do passado. E aí eu vou lembrando de drags, de artistas transformistas, né? Que aí eu falo, gente, sabe, parece que toda essa energia vem até mim. Quero dizer uma coisa para vocês, eu tenho uma artista que eu busco ela e leio e estudo, tanto é que aqui na minha mesa vai estar um livrinho dela, Fernanda Montenegro. Inteligente, culta, sabe responder, sabe entrar em todos os ambientes, sabe ser um pé rapado, como também sabe ser uma mulher da elite. Então, é muito importante isso, e por isso que eu gosto da Fernanda Montenegro. Eu tenho uma dificuldade muito grande porque com a dislexia e com o déficit de atenção, eu não tenho aquela prática como as outras drags, né, lindas e maravilhosas que nós temos em Goiás. Então às vezes a maquiagem não fica lá essas coisas, e eu também não estou observando essa maquiagem. Eu estou observando o personagem, eu estou observando a ação do ator, que é isso que eu trabalho hoje também no meu trabalho social, né, que eu adoro muito. Eu nasci para ensinar, tá? Junto com nasci para ser drag, eu nasci também para ensinar. E assim, é muito difícil para mim ser ator, mas é muito gratificante e prazeroso ser ator, porque aí eu vivo a minha fantasia. Eu vivo a minha identidade, não sei se pode falar identidade espiritual e a minha identidade psicológica, talvez, alguma coisa assim. Então, eu não estou como drag, né? Muitas amigas minhas, eu tenho uma grande amiga que fala, não, Romulo, você se veste para dar close.
Não, eu não visto para dar close. Claro que eu adoro dar um close, como todas as outras. Algumas reconhecem, outras não. Mas eu não me visto para dar close, eu me visto para fazer uma referência, né? Que ser drag é um ato político, que é uma fala minha aqui em Goiânia, em Goiás. Né? E por ser um ato político, eu tenho o direito de ser, um direito de ter, um direito de fazer essa arte. Né? Como todos têm o seu direito de ser, de fazer, de conhecer, de buscar, de crescer, de não crescer, né? Eu tenho o meu jeito. Então eu fico muito triste quando, e aí você que está me ouvindo, eu acho que você vai compartilhar comigo o mesmo sentimento. Quando alguém quer fazer de você uma outra coisa que você não é. Eu já tive muitas pessoas chegando em mim, não, mas a sua drag precisa disso, precisa daquilo, precisa daquilo, precisa daquilo. Não, não precisa. Né? Claro que eu também não vou ficar, como se diz, tapada, né? Mas assim, não precisa. A drag está dentro de você. Ela já nasceu, ela já sabe o que ela quer. Agora eu preciso de ter esse contato, esse encontro com ela. Enquanto eu não tenho um encontro com ela, ela fica meio... Ela fica superficial, ela fica fraca, ela não tem aquela firmeza, né? O que eu faço? Quando eu sou convidado para fazer alguma coisa, eu primeiro escolho o que eu vou fazer. Se vai ser um canto, ou uma música, ou se vai ser uma dublagem, se vai ser o que vai ser. E aí depois disso, eu venho para cá e fico olhando e namorando, convivendo com tudo isso que está aqui dentro. E aí, de acordo com o que eu estudei, com o que eu estou preparando, a gente vai criando os figurinos. Olha, como eu gosto de ensinar, porque eu nasci professor, né? Nasci para ser drag, nasci para ensinar, nasci para aprender e levar o que eu sei para o outro, porque eu digo uma coisa muito importante, nós só aprendemos quando ensinamos. E a minha luta é isto, né? O meu desejo era que, não sei se você vai observar no meu Instagram, eu sempre tenho lá um grupo Drags Unidas. Eu tive um grupo antes, que eu não lembro o nome mais, né? Que foi até pela internet que a gente escolheu esse nome desse grupo. Aí depois nós tivemos o Drags Boulevard, acho que sim, eu não estou sabendo se eu estou seguindo o ritmo certo. E porque eu acho que a minha arte não pode trabalhar sozinha, porque sempre um está corrigindo o outro, ensinando o outro, ajudando o outro. E aí com isto, né, teve várias formas de ensinar, de capacitação, né, de trazer diretores e atores para esse público LGBT, para esse público drag. Isso aí é o meu orgulho que eu tenho. Às vezes uns não reconhecem, mas é o meu reconhecimento, né? Depois disso, nas lives com a pandemia, eu cresci muito com as lives, né? E sem saber usar a tecnologia e tal, buscava um ou outro e tal, pra, como é que faz isso, onde que faz isso, me ajuda nisso, a pessoa ficava lá por detrás fazendo alguma coisa e me ajudando, né? E aí a coisa foi fluindo, que aí eu cheguei a esse ponto de ser Condessa Valéria Vaz, reconhecida no Brasil, reconhecida em Goiânia, reconhecida em Goiás, né? E numa dessas lives eu conheci o professor Alexandre Nunes, da Universidade Federal, de um departamento que chama EMAC, né? O laboratório La Sena. E aí com isso nós fizemos uma reunião com algumas drags, um diretor de teatro aqui de Goiânia, reconhecido doutor em arte cênica, e também um estudante de doutorado na Espanha que estava conosco nesse encontro, né, onde foi trabalhado um monte de ideias, conversas, e com 2 reuniões, né, pelo Zoom, a gente organizando através da Universidade Federal, nós criamos também o coletivo Drags Goiás, que hoje está na presidência, a Ravena, né? Essa drag também que eu reconheço muito e tal. E que já brigamos muito, já discutimos, já amamos, já abraçamos, mas isso faz parte, né? Mas só que o importante é isso, brigar, mas permanecer, porque nós estamos na mesma luta. E aí é isso que eu quero, né? Esse lugar, esse closet aqui é o meu sonho, né? De ser uma escola de arte, para quem está começando agora, vem para cá
Eu tenho um monte, eu tenho materiais demais que dá para montar, fazer aula de como montar uma drag, de como montar um figurino, de como fazer acontecer. Isso é muito lindo, muito lindo, muito lindo. E isso faz parte de mim, que é o que eu gosto, que é o que eu faço, né? E aí, estamos aí, nessa luta, nessa batalha. E o grupo Drags Boulevard, ele vai caminhando, fazendo essa referência política, essa luta pelos direitos, né? Direitos humanos, né? Direitos que a gente precisa. E com isso acontece o Teatro Solidão Solidária na minha vida. Porque eu sempre me senti sozinho, né? E aí passeando pelos Instagrams da vida, eu entrei e conheci Teatro Solidão Solidário. Eu acho que isso é meu. Solidão e solidário, que eu adoro ser solidário, ajudar, querer, né? Se eu tiver que passar a noite ajudando alguém, e olha pra você, eu vou deixar aqui pra você uma coisa registrada pra você. Adoro ficar em velório. Ajudar as famílias, sabe? Que estão lutadas. Fazer o café, servir um pão, eu tô lá pra isso. Adoro fazer isso. Tanto é que como cerimonialista que sou, porque eu sou formado também em um curso técnico pelo Senac, né? Adoro fazer o cerimonial fúnebre. Gente, pra mim, é o cerimonial mais lindo que tem, cheio de protocolos. É muito bonito. E aí, com isso, eu conheci Ivan Antônio, que é o fundador do movimento. É um movimento mundial, né, do qual eu faço parte, represento Goiás. E a gente tem feito um trabalho lindo. É teatro para as pessoas em situação de rua. São artistas do mundo inteiro, artistas do Brasil, que trabalham a arte. Nós temos um grupo de muita gente, e aí tem gente da África, dos Estados Unidos, da Alemanha, de Portugal, do Japão, né? E aí a gente conversa o tempo inteiro sobre arte, porque todos são artistas, escritor, poeta, músicos, palhaços, circenses e um monte de outras coisas. E aí, esses artistas todos, e eu sou uma drag que estou nesse grupo, uns reconhecendo o outro, sabendo, convivendo, mas levando essa arte para aquele que não tem condição de ir num teatro, que não tem talvez uma roupinha limpinha para ir, e aí a gente vai até eles, né? Entregando na marmita toda quarta e todo domingo com a Associação Tio Cleobaldo. É um parceiraço que eu tenho, que é muito importante. Durante a minha entrega de marmita, como que isso acontece, como que é alegre, como as pessoas nos amam, né? Nos amam e nos respeitam, como a gente também respeita cada um deles. A particularidade e a individualidade de cada um deles. Então é muito lindo isso. E esses são os projetos que a gente tá. Eu tenho o Damas e Cavaleiros de Época, né? Que são, porque a drag, como a Condessa Valéria Vaz é uma drag retrô, e eu fui convidado pela coordenação da Feira de Antiguidade de Goiânia, que acontece todo segundo domingo do mês, lá na Praça Tamandaré, e eu fico lá como dama de época, tirando foto, fazendo brincadeira, conversando com as pessoas, convidando, e agora nós já temos o nosso espaço. Nós temos um palco, nós temos um microfone, nós temos um som, onde cada dia, todo segundo domingo do mês, a gente vai lá, eu apresento a minha arte. Eu tenho atualmente duas pessoas palhaças, né, que é a palhaça Ramona e a palhaça Mara Saroca, que faz, e isso foi muito lindo, porque como lá é uma feira de família, onde tem muita criança, então as meninas acolhem as crianças e depois vem a drag e acolhe os adultos. Então é muito lindo isso que acontece. E depois tem um artista do dia que canta e toca ali, comemorando. Então esses são os projetos que a gente tá, né? E fora os projetos culturais, de leis de incentivo que vocês vão acompanhar por aí. Aqui são algumas cabeças, né, que a gente organiza. Esse aqui foi um dia do momento rosa, né, que é uma peruca maravilhosa que eu acho, né, que é aí pra gente viver essa coisa. E isso daqui é muito importante. Eu acho lindo esse trabalho aqui. Você pode ir. E aí essas cabeças foram num curso que eu fiz com a Solange lá no Basileu, França. E a gente foi criando, né? Criando. Esse aqui é para comemorar o dia da Páscoa, que está chegando, né? Olha que gracinha. E eu vou criando com a minha simplicidade, com o meu jeito. Eu tenho um grande amigo que é o Delgado,
que é o presidente da Escola de Samba Lualac, da qual eu até represento. E aí ele exige que todas as escolas, toda vez que a escola de samba vai desfilar, ele tem que ter um pedacinho ali para as drags do Rômulo, que vai com o Rômulo, e dia 24 agora nós vamos apresentar, nós vamos estar lá desfilando com ele, né? E aí todas essas cabeças começou lá com Delgado, né? Porque são cabeças de carnavais e é o doutorado dele, porque ele sabe fazer muito isso, né? E aí tem perucas compradas, ganhadas, né? Peitos ganhados, né? Que vocês acham que por que nós somos bonitas, né? Porque a gente tem peito, tem como apertar quando você quiser, né? E por diante. Os leques, eu acho isso muito importante, os cabelos, né? E acho que é isso. Na minha época, gente, era maravilhoso, porque não tinha tecnologia, então você tinha que levar na fita cassete, você tinha que levar no vinil, às vezes, a música que você queria fazer, né, o trabalho que você ia executar, porque... E aí, ainda chegava lá, você corria o risco de não ter possibilidade de passar nenhuma dessas coisas. E aí, como é que você fazia? Era no improviso. E eu adorava, porque improviso, pra mim, é perfeito. Por causa das minhas dificuldades intelectuais, o improviso para mim é muito mais do que, né, aquela coisa de rotina para decorar e tal e tal. Mas foi muito feliz, de muita alegria, de muita satisfação, de muito elogios, de muitas assim forças, né? E esse momento foi feito em Goiânia, nos interiores de Goiás, em Goiás, né? Fora de Goiânia, fora de Goiás. Então a gente trabalhou, claro que não trabalhou assim como muitas outras, mas a gente fez um pouquinho e é por isso que nós estamos contando essa história, eu acho, né? Então é muito gratificante fazer drag, é muito gratificante interpretar um artista. Ser drag é um ato político. Então, por que fazer e para que fazer, né? Para buscar exigir direitos e deveres. Não só direitos, mas deveres também. Né? Nós somos uma população menor, mas uma população que estuda, que trabalha, que paga impostos, que viaja, que gasta muito. Então, ser drag para mim é essa construção desses personagens que estão aí, né? Querendo sair para fora, como tem muita gente querendo sair para fora. Como tem muita gente querendo, olha pra mim, me veja aqui, né? Que é o que a drag faz, né? Que é esses atores que estão aí talvez começando hoje e tal, que não é menos do que ninguém que está há mais de 10 anos, 20 anos, não. Claro que não. Bobo de você que acha isso. E bobo de você que está começando agora, que acha que é menor do que muita gente que já está lá em cima. Seja você... Sabe? Busque a sua característica, a sua pessoa, o seu ser drag dentro de você, né? Então, eu penso que, e eu queria deixar como um recadinho, né? Seja feliz, seja verdadeiro, entre para dentro de si e conheça essa verdadeira drag, esse verdadeiro artista, que é o que eu aprendi com vários diretores e atores amigos meus, né? Eu tenho que buscar conhecer este personagem. Que altura que ele tem? Qual que é a história dele? Por isso que teve uma época que eu falava, toda drag tem que ter sua história, como a Condessa tem a sua história. Não é somente fazer cintura, mostrar perereca, essas coisas. Porque eu digo pra você hoje, agora, né? A drag Condessa Valéria Vaz é uma drag retrô, não é uma drag pop. Não adianta se achar que ela vai fazer pop, porque ela não dá conta, ela não nasceu para isso. Não está na energia que ela existe, isso. Então ela é uma retrô. Quer dizer que ela é menos do que muita gente? Claro que não. Quer dizer que ela é mais do que muita gente? Claro que não, nunca. Mas descubra essa drag, descubra esse personagem, descubra esse ator. E uma coisa muito importante, eu estava pensando aqui, teve uma época
que muita gente achava que ser drag é uma entidade espiritual feminina que a pessoa tinha que fazer e tinha que conviver aquilo e tal. Não estou fazendo referências às religiões, mas pensava que era isso. E não é isso. Sabe? É uma coisa, uma energia que está dentro de você, que pode vir também de outro passado, né? Mas que não é essa entidade, essa coisa. Mas você tem que conhecer, e essa é a minha posição de compreensão e de entendimento.